Salve Maria, vamos começar nossa aula. Eu peço a vocês desculpas por não ter enviado a aula ontem. Estava com um problema aqui na internet, ontem a gente ficou sem sinal quase que o dia inteiro. Então só estou enviando a aula agora, tá bom? Começa a rezar nossa Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e Espírito e Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres e benedito fruto do ventre tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostri. Amém. Em nome do Pai, do Filho e Espírito e Santo. Amém. Bom, gente, hoje nós vamos ver o 8º mandamento e eu vou fazer um fechamento a respeito do 9º e do 10º. Já falei alguma coisa para vocês na aula anterior a respeito disso, né, da ligação que tem com o 5º e o 7º, o 6º e o 7º, né, o 9º e o 10º. Então, vou falar do 8º, vou fechar esse fechamento e depois, na próxima aula, a gente entra a respeito, falando um pouco sobre os mandamentos da igreja e sobre o pecado, né? Nós estamos falando dos mandamentos, né? São, daí o nome mandamento, né? Nos Estados Unidos chama-se commandment, né? São orientações imperativas de Deus, quer dizer, coisas que nós temos que cumprir, são ordens, né? O imperativo, o verbo, quando a gente coloca no tempo do imperativo, vocês vão lembrar lá da aula de português de vocês, ele significa uma ordem, não só uma orientação, uma recomendação, mas não é algo para você cumprir, né? Então é um comando, vai e faça isso. Ou é um mandamento, vai e faça isso. Daí o nome mandamento, né? Então você tem que realizar isso, você tem que viver isso na sua vida, né? E a gente, quando fala de pecado, e a gente está falando obviamente que de pecado, que eu estou falando de pecado mortal, é quando a gente viola um desses mandamentos, a gente não cumpre aquilo que Deus manda a gente fazer. A gente é desobediente a Deus. Não cumprimos o que Ele pediu, cometemos um pecado. E se o pecado for contra um desses 10 mandamentos, é um pecado mortal. Então nós vamos falar um pouco sobre depois, né? Vamos falar agora sobre o 8º mandamento. Bom, o que diz o 8º mandamento? O 8º mandamento nos... Cadê? Não levantar falso testemunho. Não testemunhar em falso. O que é testemunhar em falso? Mentir, por exemplo. Quer dizer, quando eu testemunho em falso, eu estou mentindo, né? Mas de uma forma geral, mentira, de uma forma geral, tá? A gente fala de dar falso testemunho, a gente imagina logo que a gente está sentado num tribunal e que a gente é testemunha de algum ato e estão perguntando a gente se a gente viu aquilo ou não, e eu não posso dar um falso testemunho. Esse é um testemunho jurídico, mas no dia a dia da nossa vida. Nós vamos ver isso como é que é, tá? Então, o 8º mandamento nos proíbe de dar testemunho falso em juízo. Proíbe mais a detração, a calúnia, a adulação, o juízo e a suspeita temerária e qualquer espécie de mentira. Olha só quanta coisa. O 8º mandamento nos manda dizer em tempo e lugar a verdade, interpretar bem, quando pudermos, os atos do nosso próximo. Então, sim, né? Vocês já devem ter visto isso aí, pelo menos na televisão, né? A pessoa vai num julgamento, aí bota a mão sobre a Bíblia, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Sim, eu juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais. Sobre a mão na Bíblia, né? Diante de Deus. Não precisava nem fazer isso se você é um católico batizado. Porque se você é um católico batizado, isso já é sua obrigação, falar a verdade. Entendam, Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não diz isso? Vocês já não ouviram falar isso, né? Então, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Ele é a verdade. Então, a mentira não faz parte de Deus. Qualquer mentira não é verdade. Se não é verdade, não faz parte de Deus. Como eu já falei para vocês, existem só duas posições, a posição de Deus e a do demônio. Então, o que não é de Deus é do demônio. Então, do mesmo jeito que Jesus diz que Ele é a verdade, Ele é a verdade, não é que Ele fala a verdade. Ele é a verdade, é mais do que falar a verdade, né? Não é uma característica dele ser verdadeiro, só falar a verdade, não. Ele é em essência verdade. Então nele não há mentira. A mentira é fora de Deus, o que está fora de Deus é do demônio. Então há mentira, de uma forma geral. Então se eu dou, por exemplo, quando eu falo aqui, como diz, né, o testemunho em juízo, e eu não falo aquilo que eu vi, ou falo algo que não aconteceu, eu estou mentindo, não estou mentindo? Dar um falso testemunho em juízo é mentir, é não falar a verdade. Então é mentira. Quando eu faço uma calúnia, o que é a calúnia?
Falei mal de uma pessoa e aquilo não é verdade. Estou falando aquilo para detratar aquela pessoa. Agora, aí hoje, anteontem, né? Saiu uma notícia a respeito de um sacerdote brasileiro que estava, coitado, envolvido num problema seríssimo porque tinha uma senhora que dizia que ele tinha assediado ela, essa coisa toda, e era uma calúnia, aquilo correu o país inteiro. Vocês veem que eu estou aqui em Macaé falando isso, se não me engano, isso foi lá no sul do país. Depois de muito tempo sendo caluniado, falando isso tudo dele, e ele detratado, né? Imagina ele com a comunidade que ele estava vivendo, as pessoas, todo mundo desconfiada dele, o bispo dele desconfiado dele, de repente, não sei, tá, não sei. Não vou dizer que o bispo estava desconfiado dele não, tá, gente? Não sei. Né? Mas vamos supor, alguns outros sacerdotes, de repente, estavam desconfiados dele. Podia ter uma dúvida. Agora a pessoa, a mulher, foi na televisão, no juízo, sei lá das contas, dizer que era tudo mentira. Que ela estava interessada nele e que estava assediando ele, como ele rejeitava, ela resolveu fazer isso, para detratar ele, para acabar com ele. Mentira. Imagina os problemas que não trouxe para esse sacerdote. Imagina as situações dificílimas que esse homem passou. As pessoas em volta dele, pessoas apontando a ele, a dúvida a respeito da vida dele e da retidão dele. E era uma mentira. Isso é de Deus? É uma calúnia. De uma difamação. Né? Nós vimos aí, eu até comentei com vocês, né? Os arautos do Evangelho passaram por isso aí um bom tempo aí, sendo caluniado, detratado, depois foi provado que tudo era mentira. Interesses puros de pessoas de mau coração, pessoas afastadas de Deus que queriam destruir os arautos. Caluniaram, falaram aí, televisão, tudo, a televisão. Aí vocês viram a televisão, por exemplo, voltar atrás e retratar, dizer que não, que aquilo tudo foi mentira, que a justiça provou, não tem mais nenhum processo, todos os processos caíram por terra, foram provados que era tudo mentira, defamação, calúnia. As pessoas, inclusive muitas pessoas que caluniaram estão agora respondendo processo na justiça, algumas a justiça já deu até a sentença dessas pessoas. Vocês viram a televisão falando a verdade? Não. Mentira, fofoca, calúnia, detração é uma coisa que é como uma flecha que você atira. Ela vai para frente, não volta. A flecha vai sempre para frente. Né? Aquilo só aumenta. Então, isso tudo é pecado mortal. Eu falar mentira. Mas é uma mentirinha branca. Bom, eu vou dizer para vocês que, obviamente, nós vamos ver se quando estiver falando de pecado, existe gravidade. Alguns pecados têm um nível ali de gravidade, você tem que graduar, tá? Quando eu estou falando de falso testemunho, dependendo da mentira que ele está falando, se ela não está exatamente prejudicando alguém, a gente pode dar um alívio a ela, mas continua sendo um pecado, ainda que seja venial, tá? Então, por exemplo, minha mãe está com um problema sério de saúde, vocês sabem disso, né? Então, algumas coisas a gente já não conta para ela. Minha mãe teve depressão a vida inteira, e agora com a saúde do jeito que está, ela ficou numa situação psicológica muito, muito frágil. Então, por exemplo, o próprio médico falou para a gente, não adianta eu chegar e dizer para ela que uma amiga dela, X da vida, ela está perguntando se aquela pessoa morreu e eu não falar que a pessoa morreu. Ele até falou assim, se você falar com ela que ele morreu, ela vai sofrer naquele momento. No dia seguinte ela esqueceu e está arriscado de perguntar de novo. Na hora que você falar de novo para ela vai sofrer de novo. Porque esquece, né? Então, se eu, ainda não aconteceu isso não, tá, gente? Se eu mentisse, falasse, não, ela não está mais aqui, viajou, está para outro lugar, não, pode ser uma mentira que não prejudicou ninguém. Eu poderia até dizer que essa mentira não é um pecado mortal, realmente não é, né? Mas é mentira, não é verdade, né? Então eu tenho que encontrar um jeito de repente fugir daquele assunto, se eu não quero falar daquele assunto, né? Para não ter que falar uma mentira. Mas a mentira não é de Deus, seja ela qual for. A verdade, por mais dura que seja, por mais que ela machuque, por mais ela seja cruel, a verdade ainda é preferível à mentira. Eu me lembro de uma frase que eu tenho gostado muito de falar ela ultimamente, que a verdade é como um leão. Não precisa ninguém proteger, defender, porque ela se mantém por si só. Você já viram alguém, um bicho, um animal ou alguém que tem que proteger o leão, porque senão, coitado do leão, o leão pode ter algum problema? Não, o leão ele é ele. Ele chega e manda onde ele estiver. Não é isso? Não precisa ninguém estar defendendo ele. A verdade também não. Ela vai aparecer. Um dia ou outro. Conta até um fatinho aqui de Santa Teresinha.
Santa Teresinha estava lá num salão, lá quando ela estava no mosteiro onde ela vivia, né, no convento, e alguém quebrou um vaso. E a superiora veio, a superiora devia estar irritada naquele dia, e achou que fosse Santa Teresinha que tivesse quebrado aquele vaso. Ela estava perto e deu uma chamada de Santa Teresinha. Santa Teresinha não falou nada. Fez um ato de obediência, ela não falou nada. Uma outra irmã que estava perto, que sabia que não tinha sido Santa Teresinha, falou que Santa Teresinha, mas por que a senhora não falou com ela que não foi a senhora? Ela brigou com a senhora e não foi injusta até com a senhora ali, porque não foi. Ela falou assim, não tem problema não, no dia do juízo final, todo mundo vai saber a verdade. Olha só, gente, Santa Teresinha, né? Então a verdade vai aparecer um dia, nem que seja no juízo final, vai aparecer a verdade, né? Então a verdade, ela se impõe, não tem jeito. Tem também na Sagrada Escritura uma frase dizendo assim, que no final dos tempos, no final do mundo, no juízo final, aquilo que estava debaixo da cama, debaixo dos tapetes, escondido, vai ser proclamado no terraço. Imagina? Eu ainda digo assim, com megafone, aquilo tudo que tu fez, que se escondeu e que não pediu perdão a Deus, vai ser proclamado para todo mundo ouvir. Então não tem jeito, faça a verdade, faça o certo, faça o correto, fale a verdade, porque não tem jeito de esconder a verdade, né? Então o 8º mandamento nos proíbe de mentir, de dar falso testemunho, de caluniar, de difamar. Olha, a fofoca vai nesse caminho aí, tá? Fazer juízo temerário. O que é o juízo temerário? Eu não tenho todas as informações na minha mão, mas julgo que aquela pessoa fez errado. E toma até uma atitude contra aquela pessoa, mas você sabe como é que foi, como é que não foi, você estava lá, você tem todas as informações na sua mão? Não. Inclusive, a igreja ensina que a gente não deve julgar os outros, no sentido de julgar os outros segundo nossos critérios. A gente tem até a obrigação de julgar os outros segundo os critérios de Deus. Obviamente, eu tenho uma pessoa que é minha amiga, ela começa a fazer algumas coisas que vão contra a lei de Deus. Eu tenho que julgar que aquilo está errado e me afastar daquela pessoa. Ou corrigir aquela pessoa, me afastar daquela pessoa. Sim, segundo os critérios de Deus. Então, se alguém matou alguém, se alguém roubou e eu vi, estou vendo, estou do lado, não falo nada, eu estou sendo conivente. Eu tenho que olhar e falar, não, errou e você tem que se corrigir. Segundo os critérios de Deus, não segundo os meus. Porque os meus critérios também estão errados, furados, porque eu também sou pecador. Não é isso? Então, assim, juízo temerário, julgar os outros dessa forma, isso tudo cai nesse mandamento, no 8º mandamento. Né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, caramba, quantas vezes na vida menti, né? Quantas pessoas que eu sei que vivem uma mentira, quantas pessoas que eu sei que usam a mentira no dia a dia de suas vidas. Olha, gente, nada disso é de Deus. E às vezes é uma mentira branquinha, amanhã ela está um pouquinho mais cinzinha, e depois ela vai escurecendo, e um dia é uma grande mentira, algo que está prejudicando alguém. Tá bom? É difícil entender esse mandamento? Não. Sabe por que não é difícil entender esse mandamento? Que uma criança, por menor que seja, quando fala uma mentira, não fica com a carinha vermelha? Falou mentira, fica na memória vermelha. Né? Você pega uma criancinha que quebrou uma jarra. Aí a mãe diz, menina, você quebrou essa jarra. Ela fala, não, não fui eu não, já fica vermelho, já gagueja, o coração. Tanto que existe um equipamento na polícia, né? que num processo de descobrir, numa investigação para descobrir o culpado por determinado crime, essa pessoa passa por esse aparelho, e esse aparelho ele avalia a pessoa diante de algumas respostas que a pessoa dá, até chegar à pergunta clara se a pessoa cometeu aquele crime ou não, para avaliar se aquela pessoa está mentindo ou não. Então, assim, e por quê? Porque na hora da mentira o coração bate, a adrenalina vem, você fica nervoso, mesmo que você não apareça, mas internamente alguma coisa acontece, seu cérebro, porque a mentira não é de Deus, nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, para eu mentir, aquilo cria uma revolta dentro do meu corpo, né? Então, assim, mentir não é de Deus. E não precisava ninguém dizer para a gente que isso não era de Deus, que a gente já sabe no nosso coração que está errado. Bom, e aí o que eu faço? Eu tenho que me corrigir. Eu tenho que parar de mentir. Eu tenho que trabalhar com a verdade, ainda que ela seja difícil de falar. E tem um jeito de falar, obviamente. Eu posso ser agressivo, eu posso ser mais diplomático, né? Eu posso ser mais prolixo, eu posso ser direto. Sei.
cada um vai encontrar um jeito de falar a verdade, mas nós temos que falar a verdade, que a verdade é que é de Deus. Esse é o 8º mandamento, né? Curto, simples, fácil de se entender, difícil de fazer. É? Não sei, espero que não. Né? Bom, gente, o 9º mandamento diz, não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento diz, não cobiçar as coisas alheias. Eu falei para vocês que esses dois estavam muito ligados ao 6º mandamento, e ao 7º mandamento, não é isso? O 6º mandamento fala sobre a castidade, o 7º mandamento diz, não furtarás, né? Então, o que está dizendo o 9º mandamento? O que está dizendo o 10º mandamento? O 9º e o 10º mandamento estão dizendo para a gente o seguinte, que o ato de roubar, ou o ato da adulteração, né? O adúltero, por exemplo, o adultério é um dos pecados que estão dentro da coisa da castidade, né? Da violação da castidade, o adultério, né? Outros também, né? Como eu falei para vocês. Existem 3 estados de castidade. Existe o estado de castidade do solteiro, o estado de castidade do viúvo, o estado de castidade do casado. São diferentes. Eu peco contra a castidade quando, estando num estado, eu vivo a castidade do outro. Quer dizer, estando casado, eu não posso viver como solteiro. Estando solteiro, eu não posso viver como casado. Entendeu? Os estados são diferentes. Ao solteiro, pede-se a contenção, a virgindade. Ao casado, pede-se a união conjugal, visando a procriação e o bem dos cônjuges. Ao viúvo que viveu como casado, quando ele enviúva, ele tem que viver no estado como de solteiro. Pode se casar de novo? Pode, aí volta para o estado de casado. Mas para eu furar, o adultério, por exemplo, é quando eu sou casado, e diante de Deus, eu sou para minha esposa e minha esposa é para mim, mas eu vou me relacionar com uma outra pessoa. Isso é adultério, né? Qualquer situação. Casei na igreja, os dois estão vivos, um que se relacione com o outro está em adultério. Tá, gente? Não existe saída para isso. Teu casamento válido até a morte, né? A gente fala isso no altar. Então, enquanto um não morre, estão casados para sempre. Não tem divórcio, não tem desquite, não tem nada disso aí da lei civil que acaba com isso aqui, porque isso é uma lei de Deus, né? As leis humanas não mandam em Deus, é o contrário. Bom, mas o que está falando para mim, então, esses 2 últimos mandamentos? Não desejar cobiçar a mulher do próximo, né? É aquele que, estando no estado, por exemplo, de casado ou de solteiro, cobiça a mulher do próximo. Então, ela é casada, essa mulher, né? Que está aqui falando aqui. Então, olha só. Se ela é casada com alguém, ela tem que viver para aquele alguém. O pecado do adultério, que é eu me relacionar com aquela pessoa, começa pela cobiça. Não é uma coisa que de uma hora para outra acontece, né? Você começa a ter uma convivência com aquela pessoa, começa a vir aí o demônio, a tentação, a natureza, o mundo, e você vai alimentando aquilo, e alimentando, e você não corta aquela situação, você continua deixando aquilo alimentar, aquilo de simplesmente uma convivência, uma simpatia, uma proximidade começa a virar algo que você está desejando, e você não corta isso, e você dá gás àquilo, você alimenta aquilo, aquele desejo vai aumentando, aquela proximidade vai aumentando, e você começa a planejar como é que vai fazer aquilo, até que um dia aquilo acontece. Nesse momento você cometeu 3 pecados mortais. Você cometeu o pecado contra o 6º mandamento, porque se relacionou sendo, vamos lá, solteiro, e essa pessoa se relacionou com uma mulher que era casada, 6º mandamento. Ele, antes de se relacionar, ele desejou isso, quis isso, cobiçou isso, 9º mandamento. E quanto o 1º mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus é ser obediente a Deus. 3 pecados mortais. Inferno. Então, assim, Deus está falando. Cara, quando começar a aparecer o desejo, quando começar a aparecer aquela simpatia, quando começar a aparecer aquelas ideias, corta.
Porque eu, antes de pecar, de fato, eu peco no pensamento. Eu peco no coração. Aquilo, de fato, só é a realização de algo que eu já tinha realizado, quer dizer, nas vias de fato, né? Algo que eu já tinha realizado na minha alma, no meu coração, na minha mente. Então eu não posso deixar chegar aí. Se eu cortar antes disso, eu não cometo aquele pecado lá. Mundo difícil que a gente vive, tá, gente? Não é fácil viver a castidade nesse mundo que a gente vive, tá? Eu sei disso, Deus sabe disso, mas a gente tem que estar em estado de luta. A mesma coisa vale para o 10º. Não cobiçar as coisas do próprio. Eu começo cobiçando, olhando e desejando aquilo que o outro tem. Ou é aquele carro, ou é aquele celular, ou é aquela caneta, né? E eu vou alimentando aquilo na minha cabeça, alimentando aquilo na minha cabeça, alimentando aquilo na minha cabeça. Eu vou comentar um dia que eu tiver oportunidade, se ele der uma bobeira, eu pego. E a pessoa der uma bobeira, se eu deixar a caneta lá, eu peguei a caneta para mim. Então, antes de eu roubar, e as vias de fato, eu, na minha cabeça, no meu coração, cometi aquele pecado, porque eu já estava pronto, já estava planejando como eu ia fazer. Já nesse ponto, eu já estava... Se eu barro até aí, eu só fiquei nesse pecado de cobiçar. Se eu voltar atrás disso aqui, pedir perdão, isso tá tudo bem. Mas se eu roubei, eu cometi de novo mais um pecado. São dois que estão ligados aí. Quem rouba, faz esses dois em linha. Primeiro cobiça, depois vai no ato e rouba, né? Primeiro cobiça a mulher do próximo, depois vai e se relaciona com ela. Nós temos aí um exemplo dessa questão da castidade. O rei Davi, que cobiçava a mulher do Urias, vocês podem ler isso aí na Sagrada Escritura, como isso aconteceu, né? E começa assim, né? Então ele olhou lá do castelo, viu aquela mulher lá, numa casa próxima, ele via que era a mulher de Urias. E todo dia ele ia lá olhar a mulher. E um dia ele chamou ela, foi se aproximando dela, olha só, e até que ele se deitou com ela. E aí depois disso, para ele não ficar, porque ela engravidou, para isso não ficar muito ruim, aí ele mandou que pegasse o Urias, botasse ali de frente de uma guerra que eles estavam disputando, para ver se ele morria. Olha só quantos pecados, um seguido do outro, tudo começou com aquela cobiça dele inicial. A mesma coisa com o roubo, tá, gente? Você vai cobiçando, até que você vai e comete aquele ato de roubar. A mínima coisa que seja. Mas o cara roubou R$1. O outro roubou 1 milhão. Bom, o roubo é o mesmo, o pecado é o mesmo. Óbvio que tem graduações, e a graduação não é o valor. Então eu digo assim, qual é a gradação? Ele roubou porque os filhos estavam passando fome. Todo mundo virou as costas para ele. E a situação ficou tão terrível que ele passou numa quitanda, roubou 2, 3 laranjas, roubou uma batata para poder fazer comida em casa. Roubou um pão para dar pão para os filhos. Essa é uma situação. A outra é a pessoa que roubou o tênis do outro, porque o tênis é caro e não tinha dinheiro e queria aquele tênis. Eu não preciso do tênis para viver. Comer eu preciso para viver. Então são situações diferentes, tá? Bem diferentes. Mas ainda assim é um pecado, tanto um quanto o outro, né? A igreja entende que esse pecado de você pegar para comer, né? Então entrei na casa do vizinho, roubei 2 caqui porque eu estava passando fome, esse pecado ele é perdoável assim, no seu sentido, talvez seja até venial, tá? Para matar a fome. Mas olha só, é difícil, tá? Às vezes a pessoa vai logo por roubar, em vez de pedir. Não é mais fácil ir lá na frente da casa da pessoa, bater na pessoa e falar, o senhor podia me dar um caqui ou 2, eu vi que o senhor tem um pé cheio de caqui, que eu estou com fome. Né? O cara ir na quitanda e pedir, olha, essa semana mesmo, estou falando para vocês aqui, semana passada aqui em Friburgo andando, eu vi uma menina, uma mulher que está na rua de Nova Friburgo, ela tem algum problema mental, está vivendo em situação de moradora de rua, ela passou perto da lanchonete, perto da casa da minha mãe, na hora que eu estava vindo no supermercado, e pediu um salgado, o cara deu um salgado para ela. Não precisou roubar. Né? Então vamos lá. Ela estava desejando comer, ela estava tendo fome. Né? Mas não era esse desejo dessa cobiça para ter aquilo, tirar do outro. Não era. Né? Então vamos pensar assim, desse jeito que eu estou falando com vocês. Né? Se eu começo a ter esses pensamentos, eu tenho que cortar ele na hora. Então desejar o bem alheio, antes do roubar,
eu desejei roubar. Então, o desejar roubar já é pecado mortal. Eu tenho que parar bem antes disso. E entendo que eu estou falando com vocês, vivemos num mundo difícil. Então, o mundo, né, o pecado vem pela nossa natureza decaída, olha só. Pelo mundo e pelo demônio. O demônio age nisso aqui tudinho. Então, eu tenho que ter ciência disso, estar vigilante com relação a isso, para na hora que começar a caminhar esse caminho, eu cortar ali, para que eu não venha pecar. Tá bom? Entendemos? Fechamos os 10 mandamentos? Eu vou enviar para vocês, talvez nessa semana, tá, gente? Eu envio para vocês mais uma aula falando sobre os mandamentos da igreja, começando a estudar os mandamentos da igreja. Depois nós vamos ver, como eu falei, o pecado e vamos fechar esse bloco do nosso estudo e vamos entrar no último, que fala sobre os sacramentos. Tá bem? Agora nós já temos um bispo, né? Quem sabe aí a gente já não consegue, aí no mês de outubro, marcar a data da nossa crisma. Vamos terminar nossa aula de hoje, então, rezando a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres e benedito fruto do ventre tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostra. Amém. Domina nossa Fátima, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!